Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, dia 2 do 5 aí de 2020, às 12h50 da tarde aí, estamos começando mais uma análise aqui de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de ser agora agradecer que somos 684 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo, estão ativando notificações aí, estão deixando seu like também, a sua opinião, né? Muito interessante aí que a gente troca aqui essa ideia aqui da opinião para poder a gente ter essa interação, né? Eu gostei bastante aí no último vídeo aí, a gente teve mais de 30 comentários aí, tem um muito interessante aí, a gente teve várias pessoas perguntando coisas bem interessantes e coisas para iniciantes também. Não tenho vergonha de perguntar, pode perguntar e que aí a gente responde, beleza? Então, inclusive, se você é iniciante, já chega aqui no meu curso aqui, ó, a página inicial aqui do canal tem aqui, ó, curso gratuito aí para iniciantes, Bitcoin e criptomoedas. Você vai entender um pouco mais sobre a Aave, sobre carteira, sobre como fazer a custódia do seu próprio Bitcoin, sobre você não precisar de ter seguro, não precisar de ter confiança em nenhuma empresa para poder você ter bitcoins, né? Você não precisa deixar os seus bitcoins com ninguém, você pode fazer a própria custódia, né? Então, aqui eu falo sobre como fazer isso tudo, então fica ligado aí e tamo junto. Partir aqui para o nosso medidor de sentimento do mercado aí, Crypto Fear and Greed Index, né? Que a gente acompanha aqui no canal semanalmente. E a gente vem ver aqui que agora ele está nos 40 pontos, né? Ontem ele chegou a negociar aí nos 40 pontos também, e hoje a gente continua nos 40 pontos aqui nessa fase mais neutra, mas ainda assim dentro da região do medo, né? Então a gente está vendo aqui o medo ainda na majoritária parte das pessoas, né? A maior parte das pessoas ainda estão com medo do mercado, né? Ainda estão um pouco abaladas com os movimentos bruscos que o mercado tende a trazer, né? E vem trazendo, né? Só porque quando é para cima, a galera não se espanta, tá ligado? Quando o Bitcoin sobe 150%, 143% em 49 dias, como foi agora nos últimos 49 dias, a galera não se espanta. Ah, não, é de boa, é top, Bitcoin é bom. Só que quando cai 49% o dia, aí a galera, meu Deus, Bitcoin é volátil, que não sei o que, mas beleza, estamos juntos aí. A gente está analisando aqui esse gráfico aqui do sentimento do mercado, e a gente estava aqui vendo todo esse movimento aqui, quando o Bitcoin formou um fundo aqui nessa região de sentimento do mercado, né? E aí ele passou vários e vários dias aqui, e tentando, desde aqui nesse dia aqui, que ele caiu bastante aqui, foi no dia 8 de março, né? Ele estava aqui em cima, e aí ele começou a despencar, e no dia 9 de março aqui ele já estava na casa aqui, lá embaixo nos 17 pontos, né? Então é bem interessante aí a gente estar analisando esse gráfico, entendendo também que essa movimentação do sentimento do mercado pode ser um indicador contrário para você, né? Para você que gosta de comprar para longo prazo, entender que os melhores momentos para você entrar no mercado é quando o sangue está nas ruas, é justamente que eu utilizo, para isso que eu utilizo esse indicador, né, o Crypto Fear and Greed Index, né? Porque quando você vê aqui o sentimento nas mínimas históricas aqui, se você pegar aqui e colocar o tempo inteiro, que é desde dia 1º de fevereiro aqui de 2018, e você vê que nesse período todo a gente teve vários dias de muita volatilidade, e inclusive a gente está aqui fazendo a formação de fundo nas mínimas históricas, ó. Como vocês podem ver aqui, nas mínimas históricas, aí, desde 1º de fevereiro de 2018, a gente estava aqui fazendo esse movimento. Então é muito interessante você aprender a utilizar esse indicador como uma forma contrária, né? E agora que o preço está nos 9 mil dólares, ele já está aqui batendo dias atrás, ele chegou aqui na casa dos 44 pontos, né, dia 30 de abril. Né? Então, finalzinho do mês aí, quando estava naquele movimento do preço chegar e bater lá em cima. Então, agora o preço está quase 9 mil dólares, né, 8.900, a gente vai ver já aqui no gráfico como é que anda aqui a movimentação do preço, mas eu gosto sempre de refletir como é que esse sentimento do mercado reage, né? E é muito interessante que quando está 3 mil dólares, o sentimento chega aqui na casa dos 9 pontos e ninguém quer comprar, né? Tá todo mundo morrendo de medo, achando que o mercado explodiu e acabou, bomba atômica, destruiu tudo, acabou-se, tá ligado? Só que a galera tem que se ligar que é um movimento que demanda de tempo, né? E é isso que acontece. Nos últimos 49 dias a gente tem uma movimentação que ele sai dos 3.800 e vem bater nos 9.500 dólares, né? Então é muito interessante a gente estar
presente nesse mercado. E aí eu venho trazer aqui um artigo do Medium, né, que é um site que eu acompanho, já trouxe aqui alguns artigos aqui desse site. E hoje é de um cara aqui que se auto-intitula de CJ Deal. Não sei como é que fala que é esse nome dele, mas é CJ Deal, né? Deal, sei lá. Então, eu achei bem interessante aí o ponto de vista dele, a perspectiva dele de como ele acha que a nossa economia tá se modificando aí com isso tudo que está acontecendo, né? Com todo esse movimento aí de pandemia e de bancos centrais aí afrouxando as suas bases monetárias aí de maneira violenta, né? Então a gente tem que entender um pouco mais de como funciona essa parte da macroeconomia também, né? Para ver como é que o Bitcoin ele se encaixa, né? Eu achei bem interessante esse ponto de vista aqui desse cara, que a gente tem aqui para refletir, né? Então, primeiro estágio aí, ele define aqui alguns estágios e fala um pouco sobre os riscos também, sobre as metas também, sobre os ideais aqui do ponto de vista dele. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre o que eu consegui interpretar, e aí vocês me deixam nos comentários aí o que é que vocês acham, né? Então, o primeiro estágio aí é o estágio da deflação, né? Onde a gente vê o preço de todos os ativos caindo por falta de demanda, né? Onde a gente está vendo aí que a demanda está sendo afetada e aí todos os ativos e produtos, bens e serviços acabam perdendo o valor, né? E isso, na concepção de bancos centrais, né, é ruim para a economia, né? Deflação para a economia, na mentalidade dos bancos centrais, é uma coisa péssima, né? E aí, qual é a resposta dos bancos centrais? Eles fazem o quê? Money printing, né? Eles começam a imprimir dinheiro, né? E a gente vê eles fazendo isso por todo o mundo, né? Com os seus QIs, né? Que são os quantitative easings, que a gente comenta bastante aqui no canal. Inclusive fiz um vídeo interessante ontem com um relatório da Grayscale, que eu vou deixar aqui o link no card aqui em cima. E também com corte de taxas de juros, né? Eles cortam taxas de juros para poder incentivar as pessoas a pegarem crédito, né? Então, quanto menor a taxa de juros, mais fácil seria das pessoas tomarem crédito, né? Então, essas técnicas que os bancos centrais adotam para poder prover liquidez para o sistema, né? Dar dinheiro para o sistema funcionar teoricamente normal. Desculpa aí, pessoal. E aí, simplesmente, ele também faz o quê? Corporate bailouts and bankruptcies, né? O que é isso? São empresas que são bem geridas ou não, que no momento de crise não conseguem pagar e financiar a sua operação durante esse momento que elas estão paradas, né? Por exemplo, as aéreas aí estão completamente paradas no mundo todo. E a gente vem ver aí que os governos vêm a fazer bailouts, né? Porque senão eles entram em bankruptcies, né? Que seria a falência, né? E para não deixar as empresas falir, os governos utilizam de money printing, né? Para poder imprimir dinheiro para poder fazer esses chamados bailouts, que significa pagar e comprar dívidas de empresas que são insolventes, né? Então, é um negócio arriscado, porque aí o governo escolhe quem é que ele está querendo comprar, onde é que ele está querendo botar o dinheiro das pessoas, né? Então a gente está vendo aí o movimento do governo, como é que ele está reagindo aí ao problema. E aí, o Consumer Debt Defaults, né? O que é isso? É quando os consumidores começam a não pagar as suas dívidas, né? Porque elas não têm esse dinheiro, né? E isso tudo é dentro do primeiro estágio, né? Bem interessante a gente estar entendendo aí esses movimentos. E aí ele fala sobre o Real Estate Crisis, né? Que é quando tem uma bolha imobiliária, né? Que aí ninguém consegue pagar a hipoteca, ninguém consegue pagar o seu financiamento e acaba perdendo bastante dinheiro, né? Então, é bem interessante a gente estar entendendo esses movimentos do mercado, né? E entender. O segundo passo aqui que ele fala é sobre a hiperinflação, né? Que pode ser que venha aí
depois desses QEs aí, né, e todos esses todos esses quantitative easing, todos essas impressões de dinheiro, todas essas cortes de taxa de juros, vai ter um momento que a gente vai ter hiperinflação. Por quê? Porque os bancos centrais não conseguem calcular de maneira muito boa como é que se deve ser feito, quanto é que deve ser impresso, quanto é que deve ser provido de liquidez, quanto é que deve ser baixado de juros, quanto é que deve ser para poder ficar numa harmonia financeira, na econômica financeira. Então, eles não têm como calcular isso de maneira precisa e simplesmente eles perdem a mão. E por eles perderem a mão, eles imprimem mais e baixam mais as taxas de juros do que o que deviam. E com isso, acaba acontecendo esse problema da hiperinflação, onde as pessoas perdem o poder de compra por segurar dinheiro, né, segurar moeda de papel fiat, né, que a gente conhece como moeda fiduciária, o real, o dólar, o euro, o ien, e aí você perde o seu poder de compra porque neste momento da hiperinflação todos os ativos, bens e serviços, produtos, alimentos e aluguéis, tudo tende a hiperinflacionar. Quando a moeda perde o valor, os ativos sobem, porque todo mundo quer ter ativos, porque os ativos teoricamente não vão perder o valor. E as pessoas, a maioria das pessoas não tem ativos no mundo. Então a maioria das pessoas acabam se ferrando nesse sistema e perdendo para a hiperinflação. Então é muito interessante aí, a gente está vendo aqui como é que anda aqui o movimento aqui dessa análise dele. Eu achei bem interessante aí. Fala também um pouco mais aí sobre outras coisas aí. Eu vou deixar o link na descrição aí, só para querer saber também, para não alongar mais esse vídeo aí e a gente poder partir para a nossa análise, né? Então eu vou deixar o link aí na descrição para vocês e eu queria saber a opinião de vocês aí nos comentários. O que é que vocês acham sobre isso tudo, né? O que é que vocês acham que está acontecendo e o que é que acha que vai acontecer, né? Então é muito interessante a gente estar de olho aí nesses pensadores, né, nos pensadores modernos aí que mandam os seus artigos no Medium e as pessoas normais como eu e você têm acesso, né? Então a gente está aqui com o mercado aqui vindo aqui para o nosso CoinGecko fazendo aquele refresh live aqui de especial com vocês. A gente vem aqui para ver como é que anda aqui o mercado de todas as criptomoedas hoje com 252 bilhões de dólares aí, 72 bilhões somente de volume nas últimas 24 horas aí, muito interessante, 65% aí de dominância do Bitcoin, bem interessante aí, e o Ethereum com cerca de 9,32% da dominância deste mercado, né? Então é bem interessante a gente estar participando disso tudo e entender de todos os lados, né, como é que isso funciona. Então a gente vai ver que o Bitcoin com cerca de 8.926 dólares aí, com cerca de 2% de alta nas últimas 24 horas aí, chegando a 163 bilhões de dólares aí no seu cap, né? Ethereum com cerca de 212 dólares aí no seu preço, com cerca de 1,2% aí de alta nas últimas 24 horas, com 23,5 bilhões aí no seu cap, né? As outras aqui vêm se mantendo estáveis, né, depois desse movimento de alta que a gente teve bem expressivo. Chainlink ainda 3,82, Kyber Network aí quase 70 centavos e a Synthetix aqui beirando a cabeça dos 80 centavos também aí, muito bom, o portfólio agradece, né, galera? Então a gente vem ver aqui que aqui tem toda a movimentação do preço do gráfico do Bitcoin, para você que está chegando agora aí, você entender que a gente sempre começa com essa visão de longo prazo, né? Da gente ter essa visão de tentar surfar essa onda do longo prazo, né? Porque eu acredito na tecnologia e eu estou fazendo assim com os meus investimentos, né? Então é isso que eu estou fazendo, eu estou simplesmente cada vez mais tentando acumular mais sats, né? Que são satoshis. Então a gente vem aqui para os dias de hoje e a gente vem ver que é uma movimentação bem interessante aqui, que o preço continua acima do nosso fractal de 305 períodos, que hoje está exatamente nos 8.700 dólares. Então é muito interessante que ele se mantenha aí e continue fechando esses candles diários acima desses patamares dos 8.700 dólares, porque indica que ele vai estar indo testar mais um ponto de resistência, né? Já que ele superou esse ponto de resistência, ele tende a ir buscar mais um outro patamar, o que poderia trazer aí um movimento mais esticado para o preço do ativo, né? Tendo em vista que ele, do fundo aqui até o topo,
já chegou a subir 143% aí em 49 dias, né? Como eu comentei com vocês aí no início do vídeo. Então é muito interessante aí a gente ver que o alvo aqui ainda dos 10.500 dólares é potencial, é muito saudável ainda que ele venha para poder completar esse movimento de bump and run e mais uma vez aí poder estar trazendo aqui o preço para uns valores aí de 167% aí de alta nos últimos se ele chegar lá, né? E aí, daqui até lá o topo, onde a gente tem o nosso alvo, ainda daria mais uns 18% de alta aí no preço do Bitcoin, o que levaria lá para os 10.500 e seria um movimento bem interessante aí, porque a gente tem confluência aqui dessa nossa linhazinha azul aqui, bem fininha, que vem descendo aqui, que tem a ligação dos topos aqui máximos, e aí a gente já está confirmando aí o movimento, tentando romper esse patamar dessa linha aqui, e quem sabe, né, sair desse bear market, mas ainda é possível, provável, né, que a gente seja rejeitado em alguma parte do momento aqui e venha testar suporte, tendo em vista que o movimento já está começando a se distanciar até mesmo do fractal de 21 períodos, né? O preço já está um pouco distante do nosso primeiro fractal. Então é interessante que esse preço também dê esse movimento de relaxamento aqui em cima, para que os fractais aqui de curto e de médio prazo cheguem no preço e comecem a dar suporte novamente para o preço. Caso o preço fuja e se distancie muito dos fractais aqui de curto e médio prazo, a gente pode sim ter movimentos de queda mais acentuados depois para poder testar alguma espécie de suporte e quem sabe vir a superar novamente essa região, né? Então vamos ficar de olho aí, que pode ser um movimento bem interessante que aconteça aí nos próximos dias. A gente tem que estar de olho aí nesses patamares do Bitcoin, né? Então é bem interessante passar aqui no gráfico rapidinho aqui de 5 horas, para a gente ver como é que anda aqui a movimentação, e a gente está acima de todos os nossos fractais aqui importantíssimos, né? Que são os nossos de curto prazo, médio longo, de longo e de longuíssimo prazo aqui no gráfico de 5 horas, né? Então, quando isso acontece, a gente tem um movimento chamado proibido vender. Se é proibido vender, porque o preço, teoricamente, você tem que acreditar e seguir com a tendência. A tendência ainda se mostra de alta, né? Pois ele não perdeu os fundos anteriores, né? E aqui no gráfico de 5 horas, os fundos anteriores estariam mais ou menos aqui na casa dos 7.400 dólares aqui, esse fundo principal, né? E o fundo primário aqui, a gente tem aqui na casa dos 8.400 dólares aí, tendo todo um leque de fractais aqui abaixo para poder trazer suporte ao preço do ativo, né? Vamos para o gráfico do Ethereum agora, participar aqui também, entender que o Ethereum está num movimento bem interessante ali, ali você viu toda a movimentação do gráfico diário, e a gente tem aqui a movimentação do gráfico do Ethereum, né? Também confirmando aqui possivelmente nos próximos dias aí, se ele vier a topar aqui no nosso fractal de 1.200 períodos, que tem muita confluência e hoje está nos 287 dólares, que é o topo aqui dessa região, que seria o topo da região aqui do nosso Bump and Run, né, que a gente tem acompanhado aqui, tem analisado e tem tirado bastante valor desse patamar de, de trade, né, dessa formação de trade aí de Bump and Run do Bukowski, e a gente simplesmente tem visto aí que o Ethereum subiu até mais do que o Bitcoin. Se a gente pegar aqui do fundo até o topo, foi 154% aí, cerca de 11%, um pouco a mais aí, um pouco a menos, de alta em cima do Bitcoin, né, do topo do fundo até o topo. Então a gente vem ver esse movimento aqui, e como a gente tem um alvo lá em cima no Ethereum na casa dos 287 dólares, isso poderia trazer o preço do Ethereum ainda mais 33,69% de alta aí ainda, e para testar os topos anteriores aí, e aí a gente estaria tendo um patamar bem crítico também na tendência do Ethereum, né? Logo, como o Bitcoin, a gente está num sentimento do mercado ainda naquela casa dos 40 que eu falei para vocês, e a gente pode simplesmente ter movimentos ainda para cima, por conta que o sentimento ainda está mais bearish do que bullish, mas a gente em algum momento também pode ter patamares de resistência, né, e vir testar suportes anteriores antes de conseguir romper de vez esse patamar aqui, que eu considero um dos mais importantes aqui no preço do Ethereum, nosso fractal de 1.200 períodos,
E com isso, galera, muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, estão ativando a notificação e deixando seu like e a sua opinião, né, galera? Vamos deixar aí as opiniões aí que são muito importantes aí. Eu fico muito feliz em falar com vocês aí. Também criei um grupo no Telegram aí, esqueci de falar no começo do vídeo aí. Mas se você quiser o link aí, já vai estar na descrição também aí. Eu vou deixar o link do Telegram aí na descrição aí do conteúdo exclusivo aí do Caio Invest, beleza? Então, tamo junto, galera. Muito obrigado a todos vocês aí. O mundo é de quem investe. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Um abraço e valeu.